E aí, galera, tudo bom? Nesta aula 4, é a última, nós vamos ver as funções de cada anexos, mas a gente também precisa dar um olhar a mais para algumas funções também que ocorrem nas primeiras 2 semanas, na verdade. Então, de novo, vamos dar uma focada a mais nas 2 primeiras semanas que ocorrem na formação do embrião. Eu quero que nós foque foi ótimo. Eita! Parabéns, português. Tá bom demais, amigo. Nós vamos focar, então, seguinte. Vamos dar uma aprofundada, certo? Em alguns termos a mais, como eu disse a vocês, eu preciso que vocês tenham uma base boa, né? Que no próximo ano vocês vão utilizar esses assuntos lá na faculdade e não vão ter tanta dificuldade. Vamos lá, galera. Seguinte, nós vimos aqui, né, na outra aula, como classificar, né? A gente viu aqui o córion, o âmnion, cavidade amniótica, placenta, cordão umbilical, feto, enfim. Só que eu preciso que vocês prestem atenção nessa imagem e anotem aí algumas observações. Quais são essas observações? Nós vimos que esse é o momento de implantação do embrião, certo? No momento de implantação do embrião de um mamífero, no caso nós, né, após vocês terem sido deixados pela cegonha lá no útero de mamãe. Ó, coisa fofa. O que acontece? No momento de implantação, aqui você vai ter a camada epitelial do endométrio e aqui você vai ter a invaginação já do endométrio. E eu preciso que, para ficar mais fácil para você, você vai partir de um conceito que você já viu, que é o trofoblasto. Nós vimos que é ele que vai dar a formação dos anexos embrionários. Beleza, gente? Vimos isso na aula 1 de embriologia 1, né? Então, é este trofoblasto que vai dar a nutrição deste embrião. Mas vamos lá. Esse trofoblasto, ele vai, na verdade, se modificar. Esse trofoblasto, ele vai receber outros nomes. Por quê? Porque ele vai precisar de ajuda de alguém. Imagine que ele está há 2 semanas já, o trofoblasto, querendo formar os anexos embrionários, mas ele precisa também nutrir o embrião. Para isso, há umas modificações do trofoblasto que nós vamos ver agora. Anota aí quais são eles. Primeira coisa, sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. Primeira coisa, qual é a diferença? Esses dois são modificações do trofoblasto. Eles vão formar os anexos embrionários e é eles que vão dar uma melhor nutrição, uma melhor troca gasosa entre o embrião, né, e a mãe, tá? Como é que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, nós vimos que é na blástula, que é nessa etapa aqui que nós estamos vendo, né, que é o blastocisto, especificamente blastocisto, você vai ter o trofoblasto, que é essa camada aqui externa. Essa camada ela já foi perdida quando ela se invaginou aqui na parede uterina. Quando ela foi modificada, ela é modificada em citotrofoblasto, que é a parte mais interna, para proteção do embrião, e eu tenho um sincício trofoblasto. Vamos lá, gente. Isso está ocorrendo durante 2 semanas de gestação, tá? Por quê? O que acontece? Toda essa parte aqui, essas glândulas são do tecido epitelial e conjuntivo que a gente tem no endométrio. Aqui é o endométrio da mulher. Aqui é o espaçamento, né, a primeira linha de barreira do endométrio, onde ele já se fixou, ele já venceu essa barreira, ele já está ali dentro e ele vai formar agora os anexos embrionários. Então vamos resumir aqui. O trofoblasto, após 2 semanas, se modifica em sincício trofoblasto e citotrofoblasto. Qual é a diferença? Sincício trofoblasto, ele vai estar do lado externo. Citotrofoblasto, do lado interno. Mas qual a diferença, professor? É que esse sincício trofoblasto, coloca aí a palavra do jeito que você vai entender. É como se ele fosse a pá, ou seja, ele que vai cavar, na verdade, o endométrio para se fixar ali, tá? Então, primeira coisa do sincício trofoblasto, ele tá, tudo isso aqui, ó, é sincício trofoblasto. Ele vai soltando enzimas para cavar o endométrio e se plantar ali dentro, tá? Então, ele vai cavando aqui, primeiramente, ó, certo? Coloca a palavra cavar mesmo, buracar, do jeito que você entendeu. Só saiba que o sincício trofoblasto, ele vai ter muitas células e ele vai cavando
o endométrio, certo? É uma modificação do trofoblasto, é a parte externa, novamente, e é ele que vai lançando enzimas e é ele que vai cavando o endométrio. Para que isso? Para garantir uma melhor nutrição do embrião, já que o trofoblasto se preocupou nas primeiras semanas. A partir da segunda semana, ele vai se modificar. E aí esse cincício trofoblasto vai fazer o quê? É ele que vai, então, agora garantir uma escavação do endométrio e garantir que ele se fixe aqui dentro, tá? E é esse cincício trofoblasto que, além de garantir a nutrição do embrião durante as 2 primeiras semanas, é esse cincício também que vai secretar um hormônio que é típico da mulher grávida, que é o HCG. Quando a mulher está grávida, nas suas 2 semanas, esse beta-HCG é liberado pelo cincício trofoblasto. E por que esse cincício trofoblasto libera o beta-HCG? Ele vai liberar o beta-HCG para manter um hormônio que é importantíssimo para a mulher, que é a progesterona, certo? Nós vamos ver isso também lá no ciclo menstrual. É a progesterona que garante uma melhor também nutrição do endométrio e garante também que a mulher não tenha menstruação durante esse período, tá? Então, funções importantíssimas do cincício trofoblasto. É a parte externa, é ele que vai estar cavando o endométrio, soltando suas enzimas digestivas aqui. É ele que vai garantir a nutrição de todo esse embrião que está sendo formado aqui. E é ele também que vai liberar um hormônio muito importante, que é o HCG, né? É o gonadotrofínico corariônico, tá? Se você não sabe o nome, não precisa entender agora. Relaxe. Só bote aí HCG. Perfeito, tá? Então, e o citotrofoblasto, professor, que é uma modificação do trofoblasto? Esse citotrofoblasto vai garantir a divisão celular desse embrião, certo? Que é muito importante para a gente aqui. E é também durante essas 2 semanas, vai ficar muito fácil para você, ó, 2 semanas. Para você relembrar aqui, é durante essas 2 semanas que formam 2 cavidades bilaminar. Então, de novo, foi formado o cincício trofoblasto a partir da modificação do trofoblasto. Foi formado também o citotrofoblasto. E vai ser formado durante dessas 2 primeiras semanas 2 camadas. Quais são elas? O epiblasto e o hipoblasto. Professor, qual a diferença? O epiblasto é uma camada muito espessa, é uma camada muito maior. Por quê? Porque é esse epiblasto, é essa parte aqui, é onde o embrião vai ser formado. É onde a bolsa amniótica vai estar aqui também. Então, por isso que ela vai ter uma quantidade de células maiores. Esse hipoblasto é a quantidade de células menores. E é essa camada que vai formar, por exemplo, aqui o celoma. E é essa camada que vai formar, por exemplo, depois do saco vitelínico e o alantoide. E já que não precisamos de grande quantidade, ele vai ser um pouco atrofiado. Então, gente, eu sei que pode ter sido muita informação de imediato, mas eu preciso que vocês foquem em 2 pontos principais. Primeira coisa, saber que o trofoblasto ele vai pedir ajuda às suas células e vai se modificar em cincício trofoblasto, que vai estar do lado externo, formando a nutrição do embrião, formando e também secretando o hormônio HCG para garantir uma progesterona maior. É o citotrofoblasto que vai cuidar em si do embrião. Em que forma? Garantindo a formação das divisões celulares, e por isso que o citotrofoblasto está do lado interior. E é também durante as 2 semanas, que vão formar 2 camadas bilaminares, que é o epiblasto, que vai ser a camada maior, e o hipoblasto, que é a camada menor. Epiblasto vai formar o embrião e a bolsa amniótica, e o hipoblasto vai formar o quê? O saco vitelínico, o alantoide, e também as camadas da mesoderme e o celoma. Certo, gente? Então, como eu falei a vocês, é um aprofundamento, sim. Nós precisamos saber sobre isso, que é importantíssimo, porque você vai derrubar qualquer concorrente, porque você é foda. Tá ok? Essa foi a revisão e aprofundamento. Vamos agora para a questão das funções de cada anexo embrionário. O xizinho, gente, indica que há uma presença, tá? Então, nós vamos falando sobre cada anexo embrionário, certo? Depois você vai pegar essas funções e vai colocar junto ali lá da imagem, você que garanta aí uma melhor informação. E aqui eu coloquei os cordados, tá? Os principais. Peixes,
anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quanto à origem, eu coloquei mais por forma de curiosidade. Nem se preocupe que você não vai ser tão cobrado. O que você vai ser cobrado é isso que eu coloquei aqui para você completar junto comigo. Tá? Eu já coloquei todos, mas você tenha calma. Não se aveste, você não nasceu de 7 meses. Se nasceu, está viva aí, então relaxa o coração. Tá? A primeira coisa que nós falamos sobre os anéis embrionários é o saco vitelínico. Lembra que ele é grande nos répteis e nas aves? E que ele é menor lá nos mamíferos? Qual é a sua função? A função do saco vitelínico, né, vai ser o quê? A bolsa de comida. Coloque aí mesmo, bolsa de comida. Primeira coisa, coloca aí, bolsa de comida. Vale lembrar também que o saco vitelínico vai estar presente em todos esses animais. Vai estar presente nos peixes, vai possuir lá nos anfíbios, vai ter os répteis, nas aves e nos mamíferos. Eu quero que você anote também a diferença aqui, ó, entre esses três caras. Por quê? Porque nós já cansamos de falar sobre isso. O saco vitelínico, ele vai estar presente em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas, coloque a palavrinha aí, desenvolvido nos répteis, desenvolvido nas aves e atrofiado nos mamíferos. Então, de novo, vai ser muito desenvolvido em quem? Répteis e aves. Vai ser atrofiado em quem? Em mamíferos. Qual é a função dele? Nutrir. A função de nutrir o embrião é a partir do saco vitelínico. Como nós não precisamos de saco vitelínico, e por isso ele é atrofiado, porque a placenta já vai fazer essa função. E é por isso que herdamos, mas ele é atrofiado. Não tem grande relevância, mas ele é presente principalmente nos primeiros períodos de formação do indivíduo. Certo, gente? E aí, quando esse indivíduo foi formado, nos mamíferos, aí ele fica atrofiado, porque a placenta vai fazer esse papel por ele. Tá ok? Ele também tem uma função hematopoética. Se vocês já comeram ou se não comeram, né, não sabem o que estão perdendo, o ovo, na sua formação, ou se vocês já viram, vai ter aqueles vasos sanguíneos. A gema, ela começa a ter os vasos sanguíneos ao redor dela. Esses vasos sanguíneos, ele fica perto do vitelo, porque é o saco vitelínico que garante a formação dele. Então, de novo, resumindo, saco vitelínico vai estar presente em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vai ser desenvolvido em répteis e aves. Vai ser atrofiado em mamíferos. Vai ter a função de bolsa de comida, ou seja, nutrição. E também vai ter a função hematopoética, ou seja, ele também vai formar os vasos sanguíneos. Vai ter a função sanguínea também. Beleza? Primeiro anexo embrionário matado com certeza. Segundo anexo embrionário é o âmnion. O âmnion só vai estar presente em répteis, aves e mamíferos. Certo? Qual é a função? É a chamada bolsa d'água. Quando diz a bolsa estourou. Isso é pelo âmnion. Qual é a função dele? É proteção contra choques mecânicos nos mamíferos, principalmente. Por quê? Porque o bebê vai estar ali, ó, sendo protegido. Caso a mãe bata sem querer com a barriga, a bolsa amniótica vai evitar o impacto no feto. Então, por isso que existe aquela bolsa amniótica para fazer essa proteção. O outro também é controlar a temperatura, tanto dos répteis aves como também dos mamíferos. Em especial para as aves e para os répteis, ele vai evitar também a dessecação. Nos mamíferos vai ter, claro, mas essa questão fica muito presente principalmente nos répteis e nas aves, já que aquela casca do ovo é porosa e aí ele vai evitar a dessecação do embrião, certo? Por mais que ele tenha sido desenvolvido com maior frequência nos mamíferos, você também vai ter nos répteis e nas aves, como uma forma de quê? De proteção, controle de temperatura e de evitar a dessecação do embrião. Por isso a importância da bolsa amniótica. Outro anexo embrionário é o alantoide. Vamos lá então colocar agora. Quem é que possui? Répteis, aves e mamíferos. Novamente, coloca a observação aqui, ó, desenvolvido em répteis, desenvolvido em aves, atrofiado em mamíferos. Por que atrofiado? Porque nós só vamos utilizar nos primeiros estágios embrionários. Depois, nós vamos pegar a placenta para fazer esse papel. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui, então, de importância? Nós vamos ter a famosa bolsa de lixo. Por que eu apelidei todo mundo aqui de bolsa de comida para você lembrar? Nutrição, bolsa de água, né? Proteção. Bolsa de lixo. Por que bolsa de lixo? Porque ele vai estar excretando, né? E também vai estar armazenando. No caso, por que eu coloquei excreta de armazena? Armazena, principalmente nos répteis e nas aves, o cálcio, né? Ele vai para
fazer as trocas. E quando ele vai fazer essas trocas gasosas, no caso dos répteis das aves, ele pega um pouco do cálcio que vai estar formado já na casca do ovo, certo? Mas, qual é a importância de imediato que você tem que ter aí? Excreção é a função do alantoide, trocas gasosas é a função do alantoide e absorção de cálcio é a função do alantoide. Absorção de cálcio principalmente nos répteis e nas aves. Tá ok, gente? Outro anexo embrionário é o córion. Quem é que vai ter? Répteis, aves e mamíferos. É um envoltório externo. E qual é a função dele? É a função também de proteção, mas a principal função, além também de troca de substâncias, absorção, ele tem uma função bem parecida com o alantoide. Eu quero que vocês grifem e coloquem aí realmente em destaque. É o córion que vai formar a placenta nos mamíferos. Observamos lá naquela imagem anterior, quando a gente foi classificar a questão aqui dos anexos, nós vimos, por exemplo, que tem muitas vilosidades coriônicas, né? Por quê? Porque essas vilosidades que vão formar futuramente a placenta. Certo, gente? Então, todos vão ter? Não vão ter. Quem vai ter? Répteis, aves e mamíferos. Tá ok? Função também é uma troca de substância, mas a principal função dele é a formação da placenta. Ele também age junto do alantoide nos répteis e nas aves. Lembra que nós falamos disso? Que vai formar o alantocório. Por quê? Porque ele tem as funções bem parecidas. Outra função é o cordão umbilical e a placenta. Outros anexos, melhor dizendo. Aí, calma. Esses anexos, o cordão umbilical e a placenta, ele vai estar presente em quem? Somente nos mamíferos. Você tem alguns casos à parte aí, mas de imediato os livros só vão estar atualizados com os mamíferos. Lembra que o cordão umbilical é a comunicação do filho com a placenta. Cuidado para não confundir. Muita gente coloca que o cordão umbilical é filho e mãe. Não. Cordão umbilical é filho com placenta. Novamente, cordão umbilical é somente essa linha de transição entre filho com a placenta. Agora, filho e mãe é feita a partir de quem? Da placenta. Cordão umbilical, filho com placenta. Placenta, filho com mãe. Novamente, cordão umbilical, filho com placenta. Placenta, filho com mãe. Novamente, cordão umbilical, filho com placenta. Placenta, filho com mãe. E ele vai ter diversas funções, gente. Por quê? Porque nós vimos aqui que ele vai ter algumas funções atrofiadas só para a formação dele. Qual é a função da placenta? Nutrição, excreção, proteção física. Não é 100%, porque a gente pode ter alguns choques externos, pode ter, por isso a questão dos abortos espontâneos. Ele tem a função de trocas gasosas. Ele tem a função, a placenta, de imunologia, sim. Ele vai soltando alguns tipos de IG, né, e principalmente a IgE, IgD, que são muito típicas de mulheres grávidas. E ele também vai ter a parte hormonal, porque é a partir desta placenta que foi implantada, lembra lá nas 2 semanas, foi implantada, não estava feita ainda, né? Que você vai ter a função da liberação dos hormônios HCG. E a progesterona tem que estar em alta para garantir um melhor espaçamento do endométrio e também evitar a questão da menstruação. Gente, eu sei que essa aula foi bem longa, eu espero que vocês tenham visto, espero que vocês tenham aprofundado. O slide anterior trouxe para vocês informações novas e que eu espero vocês na monitoria. Não desistam, estamos juntos e a Embriologia 2 está concluída. Foi e sempre é e sempre será hemorragia de prazer. E lembre-se sempre que desistir não é uma possibilidade, jamais. Um cheiro enorme até a Embriologia 3.